Oi pessoal do canal, tudo bem? E hoje a gente está aqui no escritório da Hertal e Souza Associados Advogados para conversar com a Odiliane, se eu errar ela me corrige, Tá certo. sobre um tema bem importante para você que está nos vendo, que é a violência doméstica. Tudo bem, Odiliane? Tudo bem, e você? Muito obrigada pelo convite. Como você falou, né? Eu sou Odiliane de Souza de Sá, eu sou advogada aqui em Caxias do Sul. Primeiro, eu gostaria que tu colocasse, pela tua experiência, que momento a mulher procura um auxílio na questão da Lei da Maria da Penha? Geralmente a vítima de violência doméstica, ela vem já sofrendo uma violência. Toda mulher que se sentir violentada, se sentir intimidada pelo seu companheiro, pelo seu namorado, ou às vezes pelo pai, pelo irmão, ela deve procurar o poder público registrar essa situação. Geralmente elas procuram a delegacia, né, de polícia. Aqui em Caxias, pela experiência que eu tenho, a gente tem uma rede de proteção à mulher, que é a Coordenadoria da Mulher, a Delegacia da Mulher, que é especializada para o atendimento da mulher. A gente tem o Juizado da Violência Doméstica, que é para a atuação disso. A gente tem a Defensoria Pública, a gente tem o Ministério Público. Então, ela tem uma rede. Qualquer lugar desses que ela procurar amparo, ela vai conseguir um atendimento, ela já vai conseguir encaminhar. Então, dependendo do contexto em que ela vive, ela já tem meios de pedir, por exemplo, uma medida protetiva, né? Porque as violências domésticas, elas são física, elas são sexual, patrimonial, moral e psicológica. Então, dependendo do contexto dessa violência, ela consegue registrar isso e pedir uma medida de afastamento. Certo, então, ou seja, não é só uma violência, uma agressão física, uma psicológica também. Quando a gente fala em agressão psicológica ou violência psicológica, isso se enquadraria no quê? Geralmente é quando ele tenta diminuir a pessoa. Então ele pega essa companheira, essa namorada, ela tenta diminuir ela. Então ele vai cercando ela do todo o círculo de amizade, com os familiares. Ela começa a dizer que ela não vale nada, que ela não tem trabalho, que ela não tem emprego, que ela não tem nada. E começa a fazer todo um trabalho psicológico para ela, com que ela se sinta tão inferior, tão incapaz, que ela acredita naquilo. Então isso é a violência psicológica, sabe? Que inclusive a violência psicológica ela foi enquadrada no Código Penal também. Ela só era prevista na Lei Maria da Penha e agora ela se enquadra no Código Penal também, como um dos crimes tipificado no Código Penal. E como que essa mulher pode comprovar isso? Porque ela vai registrar uma ocorrência, como tu falaste, na delegacia, enfim. Como que ela faz esse registro disso? Eu tô me sentindo pressionada, tô me sentindo violada psicologicamente, emocionalmente. Como que eu comprovo isso? Ou como eu encaminho isso na delegacia da mulher? Ou, enfim, nos apoios de mulheres? Essa situação ela é uma situação delicada, né? Porque tem a questão da comprovação, né? Ela precisaria comprovar. Mas o que acontece? Até a jurisprudência ela é pacífica nesse entendimento, de que muitas violências domésticas, às vezes só a versão unilateral já é passível de comprovação. Por quê? Porque é difícil você estar na casa, às vezes a pessoa mora, a esposa e o marido. Então ele vai lá e faz toda aquela violência psicológica com ela, às vezes ele agride, ela não deixa hematomas, então ela vai dizer que ela está passando por isso, mas às vezes ela não tem uma prova, às vezes ele não mandou uma mensagem, às vezes ninguém viu ele agredindo ela. Então, assim, a jurisprudência entende essa dificuldade da comprovação, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar essa mulher vulnerável. A gente precisa dar uma assistência para ela, a gente não pode duvidar da palavra dela. Então, a gente precisa, às vezes, quando a mulher chega, ela conta. Claro que se às vezes ela tem uma mensagem, se ela tem uma ligação, se tem um familiar que viu, ela pode levar tudo isso tudo é provas no processo, mas às vezes ela não tem. Às vezes tem mulheres que vivem até em cárcere privado e as pessoas não sabem. Então, ela precisa dizer isso. E ela vai ter esse amparo, porque os tribunais têm um entendimento assim de que quando é a palavra dela e a palavra dele, eles têm uma confiança, um depósito na confiança da palavra da mulher, para a gente ter essa assistência. Então, neste caso, procura igual ajuda e vai, né, até a delegacia ou
contata você, por exemplo, como que funciona? Procura o advogado, procura a defensoria pública, como funciona isso? Sim, a pessoa pode sim procurar direto a delegacia. A Delegacia da Mulher em Caxias do Sul, ela trabalha com horário agendado, então tem que fazer uma ligação, tem que agendar seu horário e ir lá no horário marcado fazer atendimento. Caso ocorra uma situação emergencial, tem o plantão, ele faz o atendimento, depois ele encaminha para a Delegacia da Mulher, bem certinho. Mas também ela pode procurar sim um advogado. E esse advogado pode acompanhar ela até a delegacia para fazer o registro da ocorrência, ele pode solicitar uma medida protetiva, ele pode fazer uma petição para o juiz esclarecendo, depois vai registrar o boletim, às vezes é uma situação de emergência. Ela pode procurar a Defensoria Pública, se ela se encaixa nos atendimentos da Defensoria Pública. Então, assim, ela pode procurar o Ministério Público, pode procurar a coordenadoria, então fica assim, mais assim, ó, na situação de que, naquele momento que é mais fácil eu procurar. Então, ela vai para esse caminho. Se ela é de noite, ela liga para o 190, ela vai no plantão. Se é de dia, ela consegue pensar melhor. Então, fica assim, qual caminho é o mais fácil para mim? Ela pode procurar um desses atendimentos, que todos vão ajudar ela. Entendi. E nessa questão que muitas mulheres até colocaram aqui de questionamentos, foi, eu procurei a Defensoria Pública, eu vou ter que sair de casa, mas eu não tenho emprego, eu tenho filhos, eu tenho... Como que funciona? Ou esse agressor tem que sair da casa? Como que funciona isso? Pensando nas mulheres que são extremamente dependentes, né, daquele núcleo familiar. Sim, o que acontece? Quando a mulher está num contexto, ali, às vezes gravíssimo, de violência doméstica, e quando ela procurou o apoio em qualquer uma das redes, como eu citei já, existe também uma casa de acolhimento para essas mulheres, que é quando ela está numa situação de muita vulnerabilidade, a vida dela corre perigo, dos filhos dela corre perigo, então eles têm o acolhimento. E ela pode optar para ir para essa casa, ou não havendo necessidade, assim, que não é tão grave, o que ela faz? Ela pede a medida protetiva. Quando ela solicita a medida protetiva, o juiz tem 48 horas para analisar e dizer se dá a medida protetiva ou não dá. Então, o juiz dando a medida protetiva para ela, ele vai sair do lar. Então, ela permanece no lar e ele sai. Às vezes, numa situação de emergencial, por exemplo, ela precisou sair. Ela foi para casa da mãe, para casa da tia, para casa da avó. E aí, o que o juiz faz? O juiz faz ele sair e ela voltar. Entendeu? Porque ela tem os filhos, ela tá ali... E assim, ela tem que partilhar às vezes os bens, às vezes a casa é dos dois, sim. Às vezes os filhos têm que ver a guarda, têm que ver a pensão, sim. Só que a gente está pensando num momento de emergência. Precisamos acolher essa mulher, precisamos ver o que é. Só que daí o aconselhamento tu não pode agora ficar quieta, tu não pode voltar para sua casa e achar que agora tá tudo bem, que você é dona da casa. Não, agora o que você precisa? Você precisa procurar um advogado ou a Defensoria Pública e encaminhar o seu divórcio, a sua dissolução de união estável, partilhar os bens, tem a garantia dela permanecer no imóvel até que a partilha ocorra, entendeu? Para ela ver qual é a porcentagem dele, como que ela vai indenizar, se eles vão vender. Então tem essa questão, mas no primeiro momento ela é acolhida, só que ela não pode ficar parada também. Certo, então na verdade... resolveu a situação perigosa e aí começa um outro processo. Isso aí. Até o juizado da violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha previu esse juizado da violência doméstica. Ele tem competência para abranger todas as áreas. Por exemplo, assim, a mulher apareceu com contexto de violência doméstica. Ela precisa fazer um divórcio? Vamos fazer nessa vara. Ela precisa de uma guarda? Vamos fazer nessa vara. Mas por questões, às vezes, de estruturação do fórum, por exemplo, eu tenho conhecimento do Caxias do Sul. Ele resolve a violência doméstica. Ele não discute sobre partilha e tudo mais. Ele manda para a vara de família. A vara de família que discute. Vamos partilhar, vamos se divorciar, como que vão fazer e tudo mais. Mas o juizado da violência doméstica também não impede. Às vezes essa mãe chegou lá e diz assim, mas o meu filho também corre perigo. Então o juiz suspende as visitas, suspende o contato, aplica a medida protetiva. E a medida protetiva ela dura 180 dias, 6 meses. Então, às vezes é aplicado para a mulher e para os filhos. Às vezes o juiz fala assim, eu vou dar para os filhos até que você vá lá na vara da família e resolva a tua situação. Mas ela precisa resolver, sabe? Ela não pode deixar de não resolver essa situação. Ela tem que resolver. E o juiz também, às vezes, do juizado da violência doméstica, às vezes ele fixa alimentos.
ele às vezes regulamenta visitas, às vezes ele faz divórcio, dependendo do contexto, porque às vezes a pessoa só é casada, não tem partilha, não tem nada, ele até decreta o divórcio. Então ele acaba resolvendo algumas questões. Mas de praxe, aqui em Caxias, pelo menos pela estrutura, a gente sempre tem a vara da família, mas o juizado acaba resolvendo algumas coisinhas assim que não tem tanta complexidade e que seja urgente. Então, para as mulheres que estão olhando esse vídeo, existe uma solução no fim do túnel aí, que é procurar ajuda, né? Sim. E tem muitas também que procuram ajuda e depois voltam atrás. Eu não sei qual que é porque elas não encontram apoio. Vocês têm essa... Se é que tem como falar sobre esse assunto, né? Porque aí tu fez procurou a delegacia, registrou e daqui a pouco tu foi lá e tirou o boletim. Enfim. O que acontece muito aqui em Caxias, a dinâmica geralmente a mulher procura a delegacia, então ela registra o boletim de ocorrência, eles encaminham para o juiz, né, que ele tem 48 horas para analisar a medida protetiva ou não, e às vezes não necessariamente tu precisa ter um afastamento para registrar. Às vezes ele fez alguma coisa, tu registra o boletim de ocorrência, sabe? Então, não necessariamente. Claro que em situações que precisa de afastamento é mais urgente. Depois, o que acontece? O juiz vai analisar a medida protetiva, vai conceder, ele já encaminha essa mulher para a coordenadoria da mulher. Lá ela tem atendimento social e psicológico. Depois, eles encaminham para a Defensoria Pública. Se ela se enquadra dentro dos padrões ali da renda, né? Ela vai ser atendida pela Defensoria Pública para fazer. Se não se enquadra, ela deve procurar um advogado particular para ser atendida. Então, ela tem todo esse apoio, sabe? De eles ligam, eles encaminham, eles conversam, ela tem toda a estrutura. Mas o que acontece? Às vezes, essa mulher acaba voltando para essa pessoa. Ela acaba perdoando ele e acaba reatando o relacionamento, apesar de ter sofrido várias coisas e tal. Então, assim, a gente às vezes não tem muito controle, porque por mais que a rede funcione, ela tenha atendimento, às vezes a gente não consegue, o psicólogo não consegue chegar profundo para entender, para trabalhar todos os medos, todos os dramas da pessoa. Então, ele trabalha ali da maneira que ele consegue e tudo mais. E essa pessoa acaba voltando. A ideia e a minha opinião é que por mais que essa pessoa volte, às vezes ela vai estar de novo no contexto. E quando ela procurar ajuda, jamais se negue. Não é porque a mulher registrou 3, 4 boletins de ocorrência e desistiu, que teve 4 medidas protetivas e depois voltou atrás, que naquele momento que ela foi procurar ajuda tem que dizer assim, tá, mas agora a gente não vai te dar, porque você já fez isso várias vezes. Não. Agora, de novo, a gente vai acolher, de novo a gente vai fazer nosso trabalho, que é solicitar, se teve o contexto, encaminhar, pedir a medida protetiva, se precisar de acolhimento, acolher, o que precisar fazer, vai encaminhar para a coordenadoria, vai encaminhar para ele, entendeu? Porque nós temos que fazer nosso trabalho, e aí se ela vai reatar ou não, aí é uma coisa pessoal dela, né? Então a gente não tem controle, mas a ideia é sempre dar esse suporte. E até para quem tá vendo, se arrependeu, tirou queixa, quer colocar de novo, porque às vezes fica naquela situação de vergonha. Eu fui lá, registrei, agora não. E agora não quero mais e quer, porque tá psicologicamente abalada. Então, continua tendo o mesmo suporte da rede. O mesmo suporte, continua de novo. Eu voltei com ele, estou lá vivendo. Ela tem que ter de novo assistência, entendeu? De novo, se ela for na delegacia, não importa quantos boletins ela registrou. Tem que olhar aquele fato novo, aquele contexto. Foi para o juizado diz, olha, eu já dei quantos boletins quantas medidas protetivas para ela. Mas mesmo assim ela tá... Então, assim, tem que olhar de novo um fato novo, uma situação nova. A gente tem que ter esse acolhimento, porque muitas das vezes a gente não consegue ter esse entendimento do porquê. Porque a violência ela é um ciclo, né? Então, assim, quebrar esse ciclo é difícil. E uma questão também, por exemplo, aquela mulher fez o boletim, tá com a medida protetiva, o que acontece com o agressor? O que acontece? Se ele foi pego em flagrante, geralmente ele vai preso, dependendo do contexto, se teve e tal. Então, assim, criminalmente, a gente tem que olhar qual foi o crime que ele cometeu. Porque, é violência doméstica, mas às vezes tem ameaça, às vezes pode ser agressão física, às vezes pode ser fato atípico, às vezes pode ser agressão sem deixar hematomas.
Então, o que acontece? E daí a gente entra numa outra questão, que dependendo do crime, existem alguns crimes que é de ação pública incondicionada, que é o quê? Ele, por exemplo, agrediu uma pessoa, então ele cometeu lesão. Aí não depende da vontade da vítima. O Ministério Público recebe esse inquérito ali que é concluído para a delegacia e ele vai oferecer uma denúncia. E aí ela vai dizer, mas eu voltei com ele, eu reatei e eu não quero mais. Não, esse processo vai continuar, porque é uma lesão. Quando é a ameaça, depende da vontade dela. Ela tem que dizer, eu quero representar contra ele. Daí o Ministério Público oferece a denúncia porque ela quis. Então, aí o processo só continua porque ela quis, entendeu? Mas quando é violência, quando é agressão, aí depende... E pode ser preso? Ou não? Depende como que é o... Não, esses crimes, eles têm uma pena pequena. Tá, então assim, é 6 meses, 1 ano e tal, então a pena ela é pequena. Ela não pode ser convertida em prestação de serviço à comunidade quando é violência doméstica, tá? Mas as penas são pequenas. Então, geralmente, outros regimes não fechados. Salvo se assim, ele ficar descumprindo a medida protetiva, daí ele pode ser preso, porque descumprir a medida protetiva é outro crime. Então, ele cometeu o crime de violência doméstica, teve uma medida protetiva, ele vai responder por isso. Se for ameaça, vai responder por ameaça para representação. Se for a lesão corporal, independente da vontade da vítima, vai correr o processo por lesão corporal. Então, quando ele descumpre a medida protetiva, ele comete um outro crime. E dependendo, se ele ficar lá perturbando, ela ligar e a polícia pegar, a polícia prende ele. E aí ele pode ficar preso de uns 4 a 5 meses. Não é muito tempo, mas ele fica preso em razão disso, dele ter uma medida protetiva e estar violando isso. Mas, assim, se ele comete, às vezes, o crime, aí vem a medida protetiva, ele se afasta, ele não foi preso, provavelmente na condenação ele não vai ser preso. A não ser que ele tenha outras condenações. Ela, infelizmente... Acredito que o grande medo dessas mulheres é relatar essa questão, entrar com a medida protetiva, a pessoa vai se afastar e depois voltar e ter algum problema para ela. Sim, realmente esse medo ele existe, né? Porque ela não tem segurança total de que ele não vai fazer. E essa segurança a gente também não tem como mudar. Nem o Estado, nem qualquer pessoa tem como mudar, porque a gente não consegue controlar as pessoas. Se a gente conseguisse controlar, a gente evitava, por exemplo, o crime de homicídio. Não mata ninguém, a pessoa vai lá e mata. Então, assim, nesse crime o que acontece? A rede trabalha para evitar. Quer registrando o boletim, quer dando a medida protetiva, quer punindo ele em caso de descumprimento. Quando ela tem uma medida protetiva, ela pode ligar a qualquer momento para a delegacia e dizer, olha, eu tenho uma medida protetiva e ele está aqui me incomodando. A polícia vai naquele momento, a polícia já vai para prender, entendeu? E pega ele, pegando ele ali, prende mesmo, entendeu? Então, a nossa proteção é essa. Então, eu acho assim que a mulher ela tem que se encorajar, ela tem que ir. Ela tem que falar, vou, e ela tem que ir até o fim. Eu vou até o fim. Eu peguei a medida protetiva, eu não me sinto tão segura. Mas já é alguma coisa. Sim. Já é uma proteção. Qualquer coisa ela pode ligar para a polícia, o juiz está sabendo, tem um processo, a delegacia está sabendo, vai chamar ele, entendeu? Às vezes vai ter algum empecilho para ele tirar passaporte, vai ter algum empecilho para ele. Então já trouxe um problema ali para ele. Então só que ela tem que continuar, porque às vezes ele vem intimidando ela e ela recua. E é ali que ela não pode recuar. Ali ela diz, não, vou, e tem que usar todos esses recursos que a gente tem. Porque assim, a gente evoluiu, nós temos vários recursos à nossa disposição e a gente tem que se utilizar deles porque eles estão ali para nós. Então a gente tem que fazer uso disso. Maravilha! Eu vou deixar, pessoal, aqui nos comentários, nos cards desse canal, o contato, né, da Odi. Pode me chamar assim, todo mundo me chama assim. Vou reduzir, gente, para não passar vergonha aqui. Isso. E aí eu vou deixar os contatos da Odi para que, se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à Lei da Maria da Penha, vocês possam até conversar com ela direto. Se vocês quiserem deixar algum comentário, se vocês quiserem relatar alguma coisa, podem colocar ou chama no privado, que a gente vai respeitar os comentários, ou quem precisar de ajuda que a gente vai atrás. Eu queria te agradecer, eu queria saber também se tu tem mais alguma coisa a acrescentar em relação à Lei da Maria da Penha,
né, para as pessoas que estão olhando. Que eu quero acrescentar é assim, é que mulheres não deixem de usar esses meios que a gente tem, essas ferramentas que a gente tem. Nós estamos longe de alcançar uma igualdade, a gente ainda está numa posição de desvantagem, mas eu acho que o que a gente tem que se utilizar. Então eu acho assim, não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, a gente tem que ir encarar nossos medos, encarar nossas vergonhas e ir, sabe, para frente, porque nós não somos errada. Errado é quem faz isso com nós. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, me senti lisonjeada. Eu é que agradeço, para que muitas mulheres possam ter, né, ouvir isso e poder procurar. Tchau, pessoal. Tchau.